Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lumen Podcast. É um prazer te ter por aqui. A gente tem uma convidada super especial, mas daqui a pouquinho a gente volta. Fica ligado aí. Estamos aqui com uma ministra internacional, poderosa, e a gente vai ter uma conversa super edificante. Seja bem-vinda, Shirla Lacerda. Oiê! Obrigada, Keila. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Uma mulher internacional, hoje é em English or in Portuguese? Vamos de português, né? Que honra te receber de novo. A gente já teve um episódio aqui com Shirla Lacerda, e no episódio anterior ela contou a história da vida dela. Foi super top. Como me edificou saber a sua trajetória. Se você quer saber como é que se torna uma ministra internacional, entra aí nesse episódio que está aqui no nosso YouTube. Aliás, se inscreve no nosso canal, já manda esse bate-papo para um monte de gente, porque você vai ver como vai ser bacana. Shirley, como é essa vida de ministra itinerante? Você está aqui em Brasília, mas eu já sei que a sua agenda para conseguir você aqui em Brasília foi difícil, né? E como é ter a agenda lotada e ser uma ministra nacional e internacional? Então, os meus amigos me chamam, né, de ministra internacional, e às vezes eles falam brincando, né, eu fico rindo, mas, acaba que sendo mesmo uma realidade, né, hoje. Assim, nós temos, o Ministério Shirla Lacerda, né, o MISLA, nós temos a honra mesmo de sair ministrando a palavra, tanto dentro do Brasil como também fora. E é uma aventura, Keila, porque começa o ano, né, as turbinas já aquecidas, e geralmente de um ano para o próximo eu já tenho já muita agenda já fechada para o próximo ano também, né? Algumas precisam de só confirmações, porque eu espero, né, a escala do nosso ministério, né, Uhum. como rema, como curso de oração, escola de ministros e tudo, mas assim, já tem muita data já ali designada, a gente já está trabalhando para 2025 já, né. E assim, é maravilhoso, eu acredito que existe uma graça mesmo da parte de Deus, eu sempre brinco gente, eu falo, tem uma graça de Deus para quem fica, né, aquelas É. pessoas que são chamadas para trabalhar na igreja local de forma, né, ali, presencial sempre, e também uma graça para quem está viajando, né, indo de um lugar para outro, mudança de clima, né, gente, estamos em Brasília, e aqui o clima está seco, não está, Brasília está Keila? pegando Está fogo. pegando fogo aqui, em todos os sentidos, infelizmente algumas queimadas também têm É. acontecido, né, então isso também dificulta até a qualidade do ar, e são esses desafios, né, que a gente vai lidando com cada cidade, a comida, a alimentação, horário de chegada, horário de saída, fuso horário também que acontece, né, mas tem graça para isso, né, e eu aprendi uma coisa com a Nancy Dufresne muitos anos atrás, ela vivendo também uma vida bem, assim, itinerante, viajando muito, ela diz: "Eu amo estar no plano de Deus, né, no centro da vontade de Deus". Então ela diz: "A minha casa é o centro da vontade de Deus". Então, se o centro da vontade de Deus para mim hoje, né, é estar em Brasília, então Brasília é minha casa, né. Então eu amo estar no centro da vontade de Deus. Então isso facilita, né, as coisas até por causa mesmo da graça do Senhor que nos assiste, né, de uma cidade para outra, ou de um país para outro também, né. Tudo é questão de mentalidade. Eu nunca tinha ouvido essa frase, mas essa frase é perfeita, É. né, porque se você pensa: "Eu queria estar em casa", você Uhum. já gera um certo sofrimento por estar em outro lugar. É, e uma E certa frustração, é, né. Porque, puxa, eu poderia estar em casa, eu tenho em casa isso, claro, né, assim, você dormir na sua cama é realmente maravilhoso, né, mas quando você entende o propósito pelo qual você foi criado, né, que no meu caso eu tenho plena convicção, né, desse chamado itinerante, né, de realmente abençoar o corpo de Cristo em outras cidades do Brasil e também fora, quando você tem essa mentalidade, essa convicção, fica fácil.
Em que medida a itinerância é glamour e em que medida a itinerância é desafio? Então, eu acho que a itinerância é glamour para quem não vive, para quem não vive a itinerância. Eh, obviamente quando você está, né, já viu aquele ditado, né, "a grama do vizinho é sempre mais verde", Aham, né. Então as pessoas que às vezes olham você viajar, eu tenho a secretária lá em casa, ela fala, né: "Já vai tirar férias de novo", né, então para ela eu viajar é férias, ela aham. ela pensa que eu vivo de De férias, férias. né. E de certa forma, realmente é maravilhoso você conhecer, né, estar em lugares diferentes, apesar de que muitas vezes, quando eu viajo, a grande maioria das vezes quando eu viajo, né, com esse trabalho de itinerância, eu não saio, assim, para passear, né, para fazer turismo, eu entendo que eu estou ali para fazer, a vontade de Deus acontecer naquele lugar, para aquele tempo, para aquele povo, né, então eu levo muito isso a sério. Assim, eu não saio para passear, eu fico bem focada para aquilo que eu fui fazer ali, né. Então, apesar de você estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes, e as pessoas que estão de longe olhem isso e falam: "Nossa, isso é maravilhoso", né. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria, viver de aeroporto a aeroporto, né. Mas, eu me lembro uma vez, né, eu marquei uma viagem com os meus para os meus pais, né, e aconteceu tantas coisas dentro de uma viagem só para eles, né, o voo ficou atrasado, depois não tinha quando foram remanejar os passageiros, não tinha, espaço para todo mundo, meu pai ficou super chateado e frustrado, né, e ele me ligou e falou: "Olha, eu não sei como é que você lida com essas coisas, né, porque assim, só pegar um avião, né, e chegar no seu destino é maravilhoso quando você pensa que é exatamente isso que vai acontecer, É. né. Mas existem alguns trajetos que acontecem, né, alguns imprevistos que acontecem, né, ao longo do caminho, que se você não tiver, assim, uma consciência mesmo do que você foi chamado, você fica frustrado, né. Então, lidar com, cancelamento de voos, lidar com atraso de voos, né, lidar com comida que você tem que comer em aeroporto e às vezes não tem exatamente o que você precisa e Uhum. pode comer, né. Então, assim, toda essa questão é muito desafiadora, né. Então quem está de longe olhando pensa que é mil maravilhas, É. né. Mas eu não acredito que existe glamour, né, nessa questão da itinerância não, né, existe mesmo, muito desafio, né, e claro, com a graça de Deus você vai, sobressaindo todos eles, né, mas, não existe glamour, viu gente, é muito trabalho envolvido e muita dedicação também, né, envolvida. Gente, eu tive a oportunidade de hospedar a Shirla lá em casa. E isso é muito interessante, porque às vezes os ministros chegam e todo mundo que é amigo quer uma beirinha, né. Você tem uma agenda a cumprir, tem a ministração aqui, a ministração ali, às vezes a distância entre uma ministração e outra, porque é cansativo ministrar. Né, há uma energia, não é só uma energia física, há uma Uhum, energia espiritual que é empenhado naquilo ali, aquilo cansa. Eu estou falando isso porque eu estou lendo o livro do Smith Wigglesworth, e ele diz que ele chegou numa casa e quando ele chegou tinha 300 convites para ele visitar alguns enfermos para orar. uau. 300 convites, e eu fiquei pensando, as pessoas não sabem, mas é muito assim, você Uhum, pousa em Brasília, aí os seus amigos de Brasília querem sair com você, a agenda está ali, às vezes o seu voo atrasou, mas o culto não vai atrasar, uhum. né. Já aconteceu de você sair correndo de aeroporto já para culto para ministrar? Com certeza, com certeza. Isso já aconteceu tanto no Brasil como também fora, né, já aconteceu de, assim, fazer uma viagem internacional inteira, né, e se trocar no aeroporto mesmo, e chegar para ministrar e só descansar depois daquele culto, né. Então, assim, horas e horas e horas, de viagem, pra você chegar no mesmo dia, ministrar no mesmo dia, e realmente, né, o cansaço físico de uma ministração, eu me lembro o irmão Reagan, ele até comentou sobre isso, né, ele dizia que, 1 hora de ministração, né, na inspiração do Espírito, ministrando a palavra, era equiparado a 8 horas de serviço, né.
Então, assim, o seu corpo fica desgastado, a Fica. sua mente também, como você falou, até o ensino, né, o ensino natural dentro de uma universidade, numa escola, né, numa escola que ensina conhecimento natural, não é a mesma coisa de uma escola bíblica ou de um ensinamento bíblico, né, porque na faculdade você está lidando com conhecimento natural, né, apenas, mas É, quando você está lidando com coisas espirituais, a palavra de Deus, e você tem ali, né, aquele grupo de pessoas, em que você precisa, né, depositar da palavra de Deus para ela, existe, na verdade, né, enquanto você ministra a palavra de Deus está confrontando trevas, né, é. na vida das pessoas, e tudo isso você sente Uhum. fisicamente, né. É, Quem, tem alguma experiência em ministrar a palavra, percebe, né, às vezes a palavra entrando facilmente nos corações e às vezes alguma resistência também, né. é, E quando existe resistência, você ali falando, ministrando, você está com Deus ali também, né, uma é, conversa vertical: é, "Senhor, como é que eu posso fazer, eu é. falar de uma forma que isso seja melhor aceito?". Isso. Então, assim, é um trabalho árduo, né, é um trabalho, que fisicamente cansa bastante, né. Então, assim, até mesmo nessa questão do cansaço físico, você precisa, claro, seguir assim, a lei natural, né, de procurar descanso, É, toda vez que você puder realmente, e e depender mesmo da graça, o Espírito Santo vai te instruindo: "Olha, não faça isso, faça aquilo, evite isso, evite aquilo", é. né. E assim, nos lugares que eu chego, em que eu tenho amigos, né, como aqui em Brasília, né, em outros lugares também, muitas vezes você fica bem dividido, né, porque as É, pessoas querem, né, realmente que você tenha esse momento com elas, e é justo e é maravilhoso, é prazeroso, é, né, mas antes de qualquer coisa, você está ali para aquele, eu diria assim, para aquele mandato celestial, é. né, você foi enviado ali por Deus, pelo convite de alguém ou de alguma igreja, para ser uma influência, para ministrar a palavra, para abençoar vidas, né, e esse eu acho que o ministro itinerante, ele deveria ter essa convicção mesmo, né, quando eu estou em um lugar, eu estou sendo embaixador de Cristo ali, né, então eu chego, existem as coisas, que são secundárias, as amizades, as conexões ali, que você não está ali para aquilo naquele momento, Uhum. e que é justo, gente, né, no momento certo, É. né, mas se você, assim, está designado para estar ali, você deveria realmente se manter com o foco, realmente de ensinar a palavra, de fazer aquilo que Deus te chamou para lá. Aí, se der tempo a gente sai, né, se der tempo a gente, claro, vai ter uma conversa, uma comunhão maravilhosa, mas, eu acho que primordialmente a pessoa precisa prezar pelo que ela foi fazer ali, né, que é ser uma bênção e ministrar a palavra para aquilo que ela foi convidada para fazer. Sheila, qual é o papel da igreja local para você que é uma ministra itinerante? Porque a gente sabe que muita gente entra no ministério itinerante, depois a agenda fica muito cheia Uhum. e de repente você nem sabe mais de onde essa pessoa é. Qual é o papel da igreja local na sua vida e na vida que você acha que deveria ser na vida do ministro itinerante? Essa palavra eu acho que é muito pertinente, né, porque essa abordagem, porque é um desafio, né, como ministro itinerante, de você se manter na igreja local e entender, sabe, Keila, também a questão da itinerância, porque assim, gente, você é um ministro itinerante quando você está fora da sua cidade, né? Mas quando você está na sua cidade, você só eu não quero soar errado aqui, mas é assim, você é mais um que compõe a igreja local. Então, os holofotes não estão sobre você naquele momento, né? As coisas que acontecem não vão girar em torno de você, porque você não é o ministro convidado, né, você não é um Uma um celebridade. convidado de honra, Aham. né, para estar ali, você é simplesmente alguém que faz parte do corpo e que tem um suprimento para dar, né. Eu acho que é interessante para o ministro itinerante entender quando é que ele está fora e quando é que ele está dentro, né, e às vezes as pessoas podem confundir: "Poxa, eu estou na minha igreja local, mas eu não sou tão bem tratado como se eu estivesse fora", Hum, né.
Então, assim, você tem que saber usar esses bonés, né? Uhum. Eu entendo que quando eu saio, né, existe toda uma logística que gira em torno ali do que eu estou fazendo, porque estão me recebendo, mas em compensação, quando eu estou em casa, né? Então, se eu estou em casa, eu sou só mais um membro do corpo que preciso dar o meu suprimento, né? A Bíblia diz que nós somos ligados ao corpo de Cristo e aprove a Deus nos colocar, né, no lugar onde Ele quis nos colocar. E a gente precisa funcionar também na nossa igreja local, né? Então, assim, eu até comentando outro dia, né, com Juliana Borba, né, a esposa do pastor Tiago Borba, e até comentei também com Suelen, né? E falei: "Olha, eu preciso ajustar, né, melhor o meu calendário para poder, assim, se eu pudesse, eu ficaria mesmo em Campina Grande, né, servindo a igreja local, né, a todo tempo, e eu tenho essa demanda, né, que faz com que eu viaje bastante, né. Então eu preciso, nos dias que eu não estou viajando, eu preciso estar, eu preciso, comparecer e dar do meu suprimento, né. Então, assim, é importante nos conectarmos com a nossa igreja local, né, e servir na nossa igreja local na modalidade, não de, estar no centro das atenções, né, mas de servir naquilo que for necessário. Então, assim, por mais que eu viaje, né, e eu viajo bastante mesmo, tanto dentro do Brasil como fora, mas quando eu estou na minha igreja local, eu sou só mais uma pessoa que compõe a igreja local, que estou ali para abençoar da forma como for necessário. Então, se é para servir na sala dos ministros, eu vou servir, né, se é para, servir água para alguém, eu vou servir, né, eu não tenho problema nenhum, né, de me disponibilizar para servir em qualquer modalidade que for, né. Aquilo que eu sei fazer, do meu dom, do talento que Deus me deu, eu quero abençoar a igreja local, porque afinal de contas, né, eu acredito que se você não teria nem essa estrutura, sabe, Keila, para poder viajar, ser uma bênção em outros lugares, se não fosse uma igreja local que realmente reconhecesse, né, aquilo que você tem, a sua liderança local reconhecesse aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, é de extrema importância, né, mesmo sendo itinerante, quando você estiver em casa, se envolva, frequente né, os cultos na sua igreja, sirva na modalidade que precisar servir, né, a gente não pode, ter essa mentalidade: "Não, eu sou ministro, eu só prego, então eu só vou servir na minha igreja local se eu estiver no púlpito da igreja", né, isso não existe. Então, nós temos que ter essa flexibilidade de saber ir, saber voltar, né, saber, nos comportar dentro de uma igreja local sabendo: "Não, aqui a bola da vez não sou eu, né, eu posso ser recebida com honrarias lá fora, mas aqui eu só sou mais uma parte do corpo que precisa funcionar como qualquer outra pessoa", né. Então, esse glamour, né, que você comentou, antes, esse glamour não existe, na verdade, né. As pessoas podem até se iludir com isso, mas não existe glamour nenhum nessa questão da itinerância, é um trabalho, árduo que deve ser feito com muita responsabilidade, muito sério. Eu falo isso, né, quando eu ensino a matéria a unção, né, para o segundo ano do Rema, né. As pessoas, elas vão tomar decisões para a vida ou para a morte, baseado naquilo que você falar para elas, né. Então assim, é muito importante o que você a responsabilidade que você tem de transmitir realmente o que está no coração de Deus, sem acrescentar coisas, né. Então a itinerância, ao meu ver, né, na função que eu exerço, eu acredito, é só uma extensão do ministério de ajuda para um pastor local, né. Quando eu chego numa igreja local e você pode consultar aí, né, as pessoas de para onde eu vou, né, os amigos que eu tenho que são pastores, eu sempre digo para elas: "Pastor, existe alguma coisa, né, que eu como ministra itinerante posso fazer para ajudar, né, naquilo que você já está construindo como igreja?" Porque, Keila, não é fácil, né, o pastor na igreja local lidar com todos os desafios, né, de uma igreja local e de repente vem um itinerante
assim, que ao invés de ajudar o trabalho do pastor, que ele já está fazendo, né, com muita responsabilidade, dentro da palavra, né, e você ali com um final de semana, você desconstruir anos, né, de ensino. meses de trabalho, de ensino, né, então assim, uma semente de desonra, sabe, então assim, eu levo muito a sério isso, então, eu sempre me coloco disponível para a igreja local, né. Existe alguma coisa que você gostaria que eu, tocasse? E eu não estou dizendo isso, né, para dizer: "Puxa, então você só prega o que o pastor manda", não, porque na grande maioria das vezes, o pastor vai me dizer: "Olha, seja guiada, fale aquilo que vier ao seu coração mesmo", né. Então assim, eu aprendi com a minha liderança que o pastor local, a liderança local, é um termômetro muitas vezes, né. Deus, claro, pode comunicar comigo aquilo que ele quer falar, mas ele também pode usar uma liderança local para dizer: olha, a gente percebe uma inclinação para essa área, toque nessa área ou não toque nessa área, e você vai ter que ter maturidade, né, para saber entender o termômetro daquele momento, naquela igreja local, para ser uma bênção, né. O ministro itinerante, gente, precisa ser uma bênção para o pastor local, né, para a igreja local. É assim, é uma oração que eu faço: "Senhor, não me deixe ser o empecilho, né, para um pastor local, de forma que quando eu sair, ele tenha que passar meses arrumando a bagunça que eu deixei, né, isso não é justo para um pastor local, isso não é justo para com o corpo de Cristo, né. Então, apesar de eu sim saber que eu sou chamada para, né, os 5 dons, um dos 5 dons ministeriais, né, eu entendo o meu trabalho como itinerante como uma extensão do ministério de ajuda, né, nós fomos chamados por Deus na itinerância para sair ajudando pastores locais. E era isso que Paulo fazia, né, Paulo saía viajando, confirmando os irmãos, trazendo consolo para eles, né. O apóstolo Paulo fala isso muito bem em Romanos 1, acredito no versículo 11, né: "Eu desejo ir ter convosco, né, a fim de compartilhar algum dom espiritual para que Uhum. vocês sejam consolados", né. Então o trabalho do itinerante é sair consolando os irmãos, né, sair trazendo edificação, né, manifestando a vontade de Deus ali para aquele corpo local, e não ao contrário, né, de uma forma que o pastor depois tem que ficar meses tentando ajustar, né, aquilo que você, por um final de semana, desconstruiu. É muito sério. Shirley, o que é sucesso no ministério? Às vezes a gente usa alguns parâmetros que são bem humanos mesmo para definir sucesso. Por exemplo, quanto mais cheia tiver a minha agenda, mais sucesso eu tenho. É assim mesmo? O que que é sucesso para você? Então, eu acho que na medida que você vai crescendo, né, em Deus, espiritualmente falando, amadurecendo, né, também, nessa questão da itinerância, você vai percebendo que com Deus o menos é mais, né. E Deus, ele quer que você tenha propósito em tudo que você faça, né, que tudo que você fizer ou se propor a fazer seja proposital, né, que não seja que haja realmente um desígnio específico, né. Então, eu acredito que talvez, né, nos meus anos iniciais, eu tinha essa mentalidade, né, quanto mais uma agenda cheia eu tiver, mais então eu realmente estou fazendo a vontade de Deus, Aham, né, eu estou realmente, assim, eh, sendo uma ministra de sucesso, aham. né. E é lógico que quando você faz um bom trabalho, claro, né, as pessoas vão querer te convidar de novo, né, as pessoas vão ouvir da sua reputação e vão querer aquele dom operando na igreja delas, mas ao longo desses anos, né, como itinerante e, amadurecendo um pouco melhor, eu posso olhar e posso te dizer, sucesso não é ter uma agenda assim, né, uma agenda
anual que você não tem nem como respirar. Isso não é uma definição de sucesso, né. Eu converso muito, né, com alguns ministros, assim, de fora Aham. mesmo, né, Mark Hankins, a própria Nancy Dufresne, nós tivemos ela no Brasil aqui recentemente, o meu próprio, né, o meu pastor, o bispo Keith Butler e outros, e eles desenvolveram, né, eles desenvolvem uma vida com o Senhor de tal forma que quando eles recebem um convite, eles não dizem sim imediatamente, né. E eu fui treinada dessa forma. Pegue o convite, considere, ore, né. Deus está falando para você ir. Então, assim, existem alguns convites que eu já recebi e eu, né, eu tive que dizer: "Olha, eu realmente não estou liberada para ir agora". E entender, né, que você precisa estar no centro da vontade de Deus, né. Então o sucesso, hoje eu sei que eu tenho isso, né, comigo, o sucesso é você estar no centro da vontade de Deus, né. É o que que Deus te chamou para estar fazendo, e não aceitar indistintamente só porque é um convite, né. É importante você considerar o que que Deus, onde é que Deus quer que você esteja, e claro, as pessoas vão te convidar, né, isso é maravilhoso, mas cada convite deve ser considerado em oração, né. E quando você faz isso, você vai entender: "Eu estou dentro da vontade de Deus", então o sucesso é fazer a vontade de Deus. Então, pode ser que você não tenha uma agenda no ano, né, assim, tão cheia, mas se você está fazendo a vontade de Deus, você está sendo um sucesso, para aquilo que você foi chamado para aquele momento. É assim que eu creio. Como desenvolver que uma vida intencional em Deus, de modo que a sua vida com Deus não tenha a ver essencialmente com o seu ministério, né. Na Uhum. verdade, eu quero saber, Sheila, como é que a gente faz para a gente não se transformar num profissional da fé? Porque tá cheio de profissional da fé que quando você vai conversar com eles, você descobre que a vida em Deus está muito prejudicada exatamente porque falta essa liberdade do "eu tenho todas as manhãs", você já não tem mais todas as manhãs, tem manhã que você está no aeroporto, tem manhã que você está acordando de madrugada para sair correndo, né, e às vezes aquilo começa a se tornar mais uma profissão do que um relacionamento com aquele que te chamou. Como É. fazer para que a sua vida não se transforme nisso? Eu aprendi, né, que você não ministra, você deve ministrar do transbordar da sua comunhão, né, que é muito importante. Você não deveria O seu momento de comunhão com o Senhor não deveria girar em torno de uma preparação para pregar, né. Uhum, Eh, Existe uma comida que você prepara, o ministro é como um chefe de cozinha, né. uhum. Você prepara o alimento para alguém comer, né. E esse alimento que é para alguém comer não é o seu alimento é outro que você deve em um momento específico separar para você também se alimentar, né. Então, eu sempre fui ensinada de você ministrar de um lugar de abundância, né, da sua comunhão, do seu relacionamento. E sabe, com tantos convites, né, com tantas demandas, com tantos horários de voos totalmente, né, inusitados, existe um certo desafio para você realmente manter a sua comunhão com o Senhor ali, e não entrar no modo piloto automático, É. né, ou é só mais uma profissão, porque gente, não é uma profissão, né, assim, uma profissão. É assim, é um serviço sacerdotal, você está ali representando Deus diante do povo, né, você vai interpretar o que está no coração de Deus para aquele povo, e acontece também, né, de muitas vezes como itinerante Deus falar: "Olha, eu tenho uma mensagem, e essa mensagem eu quero que você ministra em vários lugares". Deus já falou isso comigo, como também ele já falou: "Olha, essa mensagem é só para essa igreja", né. Uhum. Então, assim, você está interpretando ali o coração de Deus nos lugares onde você vai. E você não pode fazer isso de uma forma automática, né. Você não pode fazer isso eh, de uma forma totalmente técnica, né. Existe a parte que é do espírito, né. E
assim, uma dica que eu daria é de você estar constantemente aumentar o máximo que você puder o seu tempo de oração em outras línguas, né, palavra e oração em outras línguas, né. Tá no aeroporto, oração em outras línguas, né. Tá dentro do avião, vamos ler a palavra, vamos, né. Então, assim, você está constantemente conectado com o Espírito, com a palavra, né, de forma que você não ministra de um lugar de um lugar seco, vazio, ou de uma arena mental, né, você ministra de um fluir do espírito. E quando você faz isso, você vai ser um sucesso, né, você vai alcançar aquilo que está no coração de Deus para a vida das pessoas, e elas vão ser abençoadas, vai valer a pena, né, o seu esforço de ter saído de casa, dormido fora de casa, porque, né, existe um esforço que você faz para não estar em casa, né, para não usufruir do que a sua casa pode te usufruir, né. E eu acho que vale a pena você manifestar a vontade de Deus na vida das pessoas a partir desse lugar de abundância que você flui da sua comunhão com o Senhor, né. Nunca ver apenas a itinerância como é só uma profissão, né, eu estou no piloto automático, né, porque, Keila, né, a gente sabe, nós temos o dom da palavra, Uhum. né, a gente sabe dizer aleluia na hora certa, né, gente, você que desenvolve, né, o dom da palavra, você sabe. Existem algumas coisas que você faz, né, que cativa É, a sua audiência. é. Então, assim, você saberia fazer e falar tudo na forma certa, né, mas assim, isso seria só a maquiagem, o superficial. O que é que Deus está transmitindo, né? Qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas? Quando você sair dali, o Senhor vai dizer: "Você fez um bom trabalho?" Ou é só mais uma, menos uma na minha agenda, vamos cumprir a próxima, né? É. Então, assim, eu tenho, assim, muito, mas muito cuidado para que isso não aconteça, né, de só ser mais uma igreja. "Ah, é menos uma na minha agenda, vamos para a próxima", sabe. Porque é um trabalho sacerdotal, né, não é qualquer coisa. E eu sempre falo, nós que temos, né, o dom da palavra, assim, é um privilégio maravilhoso. Se eu começar mesmo a descrever aqui, daqui a pouco eu estou chorando diante de você. Porque de tudo nesse mundo que você poderia estar fazendo, aprove a Deus te chamar, né, para você ensinar a palavra. Que honra Que honra. maravilhosa, né, de você equipar o corpo de Cristo, né, trazer algum tipo de edificação, de aperfeiçoamento para o corpo de Cristo através do dom que Deus te deu, porque nem é seu, né. É. O dom que ele te deu. É uma honra isso, né. Então, assim, a gente não pode fazer de uma forma tão leviana, Uhum. né, e fazer de qualquer forma. É um privilégio ensinar a palavra, é uma honra ensinar a palavra, é um privilégio você estar diante das pessoas, é um privilégio você buscar ao Senhor na sua comunhão com Ele, para manter uma vida tão avivada que quando você for transmitir a palavra de Deus, as pessoas disserem: "Puxa, é isso que eu quero", É. né, é essa tenacidade que eu quero, né, esse zelo pelo Senhor que eu quero, né. Eu acredito que nós nascemos para trazer esse tipo de marca na vida das pessoas, né. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre honra, mas antes de falar sobre honra, eu quero falar sobre desonra. Uhum. Existe desonra na itinerância? Você já vivenciou? E se vivenciou, como se livrar, né, e não receber aquilo pessoalmente? Uhum. Existe, né, existe desonra na itinerância, com certeza. Eu, assim, eu quero ser bem Cuidadosa. cuidadosa, mas também bem realista. Eu Aham, sei que esse canal, né, alcança muitas pessoas, aham. né, assim, muitas estão envolvidas no ministério, mas talvez algumas nem saibam, né, o que é que está nos bastidores, né, do É ministério. exatamente por isso que eu estou falando sobre isso, porque Hã. enquanto a gente não está envolvido, é Uhum. o que eu te disse, a gente acha que é só glamour. É. E na verdade, Jesus foi desonrado de muitas maneiras. Uhum.
né? sim. E a gente é representante dele. Então, a gente não pode sair sempre com aquela expectativa de que eu sou a última Coca-Cola do deserto, É. né? Aham. Então, eu queria trocar essas experiências aqui, eu acho que pode edificar pessoas e até ajudar a colocar o coração no lugar, Uhum. entendendo, não é sobre mim, É, é sobre ele. exato. Né, então talvez baixar as expectativas seja importante, eu não sei nem Uhum. por que que a gente está entrando nisso, mas o Espírito Santo sabe com quem Aham. que ele quer falar, então eu queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre isso. É, assim, quando você não coloca a sua expectativa em homens, né, e você sabe, eu tô aqui, mas eu não sou a celebridade, Uhum, né, eu estou aqui como um embaixador de Cristo, eu estou aqui para representar o reino, estou aqui para servir. Porque, gente, ministro, a própria definição da palavra ministro significa escravo, né, escravo da mais baixa ordem, né. Então, assim, esse glamour de falar: "Ah, um ministro itinerante", não existe, né, nós somos servos, escravos de Cristo, né. E quando a gente tem essa consciência, quando você chega em uma igreja local, por mais que eles deveriam, assim, te tratar no mínimo, né, ou no básico, para que você né, esteja ali bem, e isso não acontece, né, a sua frustração ela não é descontada em homens, né. Então, quando você pergunta, né, existe desonra na itinerância? Eu diria que sim, né, existe desonra da igreja local que recebe o itinerante e também do itinerante para com a igreja local. Existe desonra das 2 formas, dos 2 lados, né, uhum, pode existir. E quando existe uma desonra, né, da igreja local para um ministro itinerante, se o seu coração estiver alicerçado da forma certa e as suas expectativas no lugar certo, né, você vai lidar, assim, muito melhor do que, ter a frustração de pensar: "Puxa, eu deveria ser recebido dessa forma, deveriam ter me tratado assim, assado e não fizeram, e agora isso aconteceu, e aí?", né. O nosso foco é Cristo, e né. nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu vou voltar aqui. Nosso foco é Cristo, né. A gente não faz, né, eh, assim, por status, né, a gente não deveria estar fazendo ou estar no trabalho da itinerância por status ou por glamour, né, mas para servir, né. E assim, aí você pode perguntar: "Mas desonram de que forma?", né. Porque, assim, Keila, eu sei que você vai entender. Cada igreja que você vai ou cada cidade tem uma estrutura diferente, né, tem uma realidade diferente, né. Então, assim, se aquela igreja ela está dando o melhor dela, né, pra você, e o melhor dela não é o suficiente, aí o problema é com você, o itinerante, né. Uhum, Porque se é o melhor que a igreja pode dar, se é o melhor que aquela igreja pode fazer, é o melhor e está tudo bem, uhum, né. A questão é que quando podem fazer e não fazem, aí é que entra a desonra. Mas quando isso acontece, o itinerante deveria saber: "Não estão me desonrando", né, está desonrando ao próprio Senhor, uhum, né, à própria palavra. E pode ser que você vá para alguns lugares e essas pessoas abusem do seu dom, né, que também é uma forma de desonrar, né. Mas Sheila, o que que é abusar do seu dom, né? É fazer de uma forma que você fique tão exausta, né, que você não tenha nenhum momento, assim, de descanso, que não consideram, né, assim, a sua vida ou a sua limitação física, uhum. e te tratam de qualquer forma. Isso já aconteceu, viu, gente, mas quero te dizer que está tudo bem, estamos aqui, Sim, né, é uma coisa que passa e você fica bem, porque você não o centro não é isso. isso. O centro da sua atenção, o seu foco não é aquilo, né. Então, na itinerância você vai ter momentos assim. Agora, existe também desonra, né, da itinerância para com o pastor, da itinerância para com a igreja local, que eu acho que eu posso falar melhor, porque eu estou nessa condição de itinerante, né. Então eu tenho mais propriedade para falar, melhor
para você evitar, né? Você deveria, como itinerante, evitar desonra na igreja local que você está, né, visitando. Eu me lembro, né, assim, de uma situação que não aconteceu comigo, né? Mas eu fiquei sabendo sobre o caso. Por exemplo, alguém chega numa igreja, né? Ele é o ministro itinerante, e aí o pastor ele, né, pede você para se conduzir ou fazer algumas coisas e você simplesmente ignora, né? Então, assim, por que ignorar, né? Por que ignorar uma instrução de um pastor Uhum. que conhece e sabe o que está acontecendo, né, na própria igreja dele, e você, de púlpito, desonrar o pastor? Por que fazer isso? Para que fazer? Quem vai ganhar, né, quem vai lucrar com isso? Então, assim, eu já vi, né, desonra do ministro itinerante para com a igreja local, para com a liderança local. E, gente, você só está nessa cidade porque aquele pastor te convidou para estar ali, né. Então, assim, você só tem o coração das pessoas porque o pastor te deu abertura para ter, né. No momento Uhum. que você sobe no púlpito de uma igreja, né, você está tendo ali uma abertura fenomenal no coração das pessoas. Por quê? Porque o lugar do púlpito é um lugar de influência, né. É. E o pastor, assim, ele cede esse lugar para você confiando né, na unção de Deus que está na sua vida. E eu já vi, sabe, que as pessoas se aproveitarem disso, né, de criar laços depois com ovelhas de pastor, Uhum. né, de uma forma que a pessoa agora se torna o pastor dela, né. É. De longe você está pastoreando aquela pessoa, de longe você está, né, sendo uma voz na vida dela. Você não foi chamado para Aconselhando, né? você assim, a pessoa liga: "Olha, eu estou precisando de um conselho, né, ou eu estou precisando de oração", tá tudo bem, né, Uhum. você até certo ponto Uhum. ali, mas assim, você assumir o pastoreio na vida de alguém, sendo que aquela ovelha já tem um pastor, isso é totalmente fora da ética, né, é desonra mesmo da parte de um itinerante para com o trabalho de um pastor que está ali, né, e quando aquela ovelha tiver problemas sérios mesmo, quem vai resolver é o pastor dela, não vai ser e eu falo isso, né, em algumas das minhas aulas, eu falo: "Olha, é maravilhoso, eu sei que, né, como itinerante, muitas pessoas vão acabar se identificando com a unção que flui da sua vida, né, você é uma pessoa que está ali, é uma cara nova, então só, né, de ter um ministro diferente na igreja, as pessoas já ficam mais receptivas, né, para receber da palavra". E Keila, eu já tive isso, pastores depois né, na sala do ministro chegar e falar: "Shirla, eu tenho ministrado isso o mês todo, né, e as pessoas elas não corresponderam da mesma forma, né. E aí você vem, ensina a mesma coisa que eu falei, É. né, só usa uma palavra ou outra diferente e veja, né, as pessoas, assim, celebrando, as pessoas recebendo. De uma certa forma o pastor fica: "Meu Deus, mas eu estou aqui há anos falando a mesma coisa, né", aí vem uma cara nova, É. fala a mesma coisa que eu estou falando e eles recebem melhor, né. Mas eu vejo que é como uma escola, né. Aham, Às vezes um professor diferente que entra, é te faz ver verdade. uma coisa que você não viu. Falam de um jeito diferente, né. É, o Ricardo, meu marido, fala muito isso. Ele fala a mesma coisa para você e de repente você vai para a igreja e no culto você ouve aquilo que eu tô te dizendo e de repente luz chega. Eu disse: "Às vezes a gente precisa de uma voz diferente". Sim, Né, aquela é. influência diferente, é muito o pastor lançou a água, Aham, preparou o terreno, é, de repente tem um adubo que alguém vai jogar ali e vai é fazer o verdade. negócio florescer, não é que foi inútil o papel daquele pastor, mas é que Deus disse: "Ó, eu tentei 3 vezes com você, eu vou trazer outra pessoa para te ajudar, porque aí tá difícil". Eu vejo o pastor falando: "Meu Deus, eu já ensinei isso, né, mas e aí?". Mas eu acredito que o trabalho do itinerante é justamente, né, para reforçar algumas coisas que o pastor já tem falado, né, e que alguns vão pegar, claro, mas, né, pode ter alguns ali que não pegaram tão bem, né, e aí
você vem, né, com aquela unção fresca, com aquela unção diferente, que é a unção do É, pastor, e as pessoas pegam melhor, né. Então, assim, o fato das pessoas se conectarem com você, porque você é novo ali, porque, né, eles estão mais receptivos a você do que ao seu ao pastor dela, é. isso não te dá o direito depois de pastorear aquela vida, né. E eu falo isso: "Olha, eu estou aqui, você está me vendo, maravilha, se identifica comigo, mas no primeiro problema que você tiver no seu casamento, né, com alguém na sua família partir ou for para o hospital, não é Shirla Lacerda que vai estar ali, né, vai ser o seu pastor que vai te É. visitar, né, vai ser o seu pastor que vai ter que te aconselhar". Então, assim, eu acho que o itinerante, ele pode ter mais ética ministerial, né, de se manter dentro da função que Deus o chamou para ter, sendo eficaz, honrando, né, o pastor, honrando a igreja local, honrando aquela liderança e não extrapolando nas suas funções, né. Eu acho que isso dá muito lugar para o diabo, né, Uhum. quando nós itinerantes começamos a operar em uma função que nós não fomos chamados. Eu não estou dizendo que você não vai desenvolver, amizades, né, Uhum. com pessoas naquela cidade, e Deus tem conexões divinas com você para aquela cidade, não estou dizendo isso, mas é de você tentar assumir o lugar e a voz do pastor daquela ovelha, entendeu? E eu acredito que isso é uma desonra do ministro itinerante para com o pastor. Falando do outro lado um pouquinho sobre a honra, o livro de Provérbios diz que o homem é provado pelos louvores que recebe, Uhum, né. Então, isso pode ser um problema. Como fazer para manter o seu coração bem no lugar quando todo mundo quer você lá, ou quando você chega e você é tão celebrado, como entender que a linha entre isso, né, e talvez até uma possibilidade de você sair do foco, isso é muito tênue, assim, é complicado. Como não deixar que isso suba a cabeça, como não se tornar uma pessoa arrogante. uhum. Olha, a soberba precede a Ah, queda, né. é. Então, assim, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos aos humildes, humildes. né. Eu tenho uma frase que é de minha autoria, eu digo: "Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais humilde você será", né. Isso. Se existe alguma área na sua vida, alguma linha, né, de soberba, de altivez, é porque nessa área você está longe de Cristo, né. Porque quanto mais próximo de Jesus, você vai ser humilde, né. Então, assim, não quando você sabe que tudo que você faz, no dom que você opera, que não é seu, vem dele, o o que é que resta nos gloriarmos? Em quê? Não existe o porquê, porque nada é de nós, nada É, veio de é. nós, né. Então, assim, nós fomos levantados com um propósito para abençoar vidas, né. Nossa existência é para quê? Para servir ao próximo. Não existe nada dentro do evangelho que é para autoafirmação, Uhum. para autoconhecimento. Tudo que Deus fez na sua vida, te limpou, te redimiu, te sarou, te levantou para abençoar pessoas, né. Quando Deus chama Abraão, ele fala: "Olha, Abraão, eu vou te fazer, né, uma grande nação e você será uma bênção para todas As as nações. famílias", né, todas as nações da terra. Então, assim, até o chamado de Deus, né, na vida de Abraão não era para ele mesmo, É, era para cumprir um é, propósito, para alcançar multidões, e a gente sabe hoje que era para alcançar o mundo inteiro, é. né, porque da descendência de Abraão veio Jesus, né. Isso. Jesus é a descendência, né. Então, assim, não existe, não tem motivo para você se vangloriar, para você andar em soberba, para você pensar: "Não, isso daqui eu faço bem e só eu faço", né. Então, assim, não tem o porquê, não existe o porquê, a nossa vida é dele, né. Quanto mais próximo de Jesus você estiver,
mais humilde você vai ser. E quando você pensar que alguma coisa foi bem feita por causa da sua habilidade, Uhum. só lembre que essa habilidade veio do Pai, né? Que sem ele nem habilidade você teria, né? Então, assim, não existe o motivo de nos vangloriarmos ou de manter, assim, é um traço que se você for, assim, seguir, você vai ver que começou com o diabo, né, a soberba veio dele. É ele que disse, né: "Eu serei como o Altíssimo, né, eu vou me assentar, né, vou estabelecer meu trono acima das estrelas do céu". Então, assim, a origem é o diabo. Então, o que que você pode, assim, até entreter pensamentos cuja origem vem dele, do cão, né, do diabo. Eu falo cão, às vezes algumas pessoas ficam rindo. É uma ofensa ao cão, né, Chama de mas capiroto. é, do capiroto, né, do satanás mesmo. Então, assim, não existe, né, você não quer entrar por essa linha, por essa vala, porque não vale a pena, né. Se você faz um trabalho bem feito, foi o Senhor que te capacitou, né, os lugares que você tem recebido convite, o acesso, né, as plataformas que Deus tem te concedido, você sabe, foi Deus quem fez, né. Então, assim, não tem como, não existe o porquê. Então, baixa a bola, né, entenda, eu só sou, assim, um instrumento na mão do Senhor sendo usado, e se eu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, né. Eh, a obra dele não vai parar, porque eu não estou engajada ou envolvida, a obra dele vai continuar. Eu até brinco, né, em sala de aula, estou citando muito as minhas salas de aula aqui, né, no Rema, mas, falando sobre unção, eu falo sobre isso, Deus vai fazer a obra dele comigo ou semigo, né, É. eu brinco e falo semigo, né. Então, se ele vai fazer a obra de todo jeito, vamos fazer juntos, né, eu vou me engajar com isso e saber, a honra é dele, a capacidade vem dele, não existe o porquê você ficar embriagado, né, vamos dizer É. assim, com títulos, com, plataformas que você recebe, né, de acessos, de lugares que você pode, ter por causa da unção de Deus que opera em você, só lembra, né, a unção está sobre você, não é para benefício próprio, ela É. veio para abençoar vidas. Então, Tem o uma que frase dizer? lá na igreja, eu não sei nem quem foi que falou, mas eu amo, que Aham. diz assim, que Jesus é o milkshake, a gente é só o canudinho. Ah, bacana. E é interessante, nunca ouvi É essa. muito legal, eu acho muito divertido. Deus é divertido, né, se você tá É. chocado, fica não. Lá no trono ele ri, tá tudo bem, né. Ele zomba, né, Ele Deus tem um zomba, senso de ele é humor. divertido, né. Ele é. Ele é muito divertido. Sheila, eu queria que você desse algumas dicas, porque, às vezes a pessoa se reconhece no ministério, e aí eu nem falo na itinerância, mas eu falo até mesmo porque a itinerância começa numa igreja local. Uhum, A pessoa sabe que ela tem um chamado, que ela tem um dom ministerial, mas ela sente que aquilo não rompe. Né, eu quero entrar e não começa, as portas não uhum. se abrem, né, por onde começar? O que que você diria para essa pessoa que quer ser alguma coisa ou quer começar a desenvolver o seu dom na igreja local, mas as portas ainda não se abriram? Eu diria que você precisa, se você já serve, né, que eu acho que isso é primordial, A né, base da base, né? é a base da base. Eu digo isso, eu costumo falar isso também em alguma das minhas aulas, agora eu não me lembro qual, mas Deus ele só importa, né, frutos que frutos bons, né. É como a gente aqui, a gente importa muita coisa boa, né. É, Os melhores frutos vão para fora, é. né. Então se você está querendo ser enviado por Deus, você tem que dar bom fruto, né, tem que ser produtivo, tem que ser proativo, né. Então assim, se a pessoa ela sabe que é chamada, ela tem uma convicção do chamado dela, mãos à obra, arregaça as mangas, mas Sheila, meu pastor não me dá oportunidade na área que eu sou chamado.
faça o que tiver A mão. à mão para fazer, né. É como Samuel que falou para Saul, né: "Faça o que a ocasião lhe pedir", né. Saul, ele tinha acabado de ser ungido para ser rei Uhum. de Israel, né. Tinha unção para ser rei, mas a instrução de Saul foi: "Faça o que a ocasião lhe pedir". Então, ele tinha unção para ser rei, mas ele foi fazer o que a ocasião demandava dele. Então você pode ter uma grande unção, poderosa, maravilhosa, para fluir em um dos 5 ou 2, 3 dos 5 dons ministeriais, mas você não vai começar, né, nenhum pregador começa pregando, nenhum mestre começa ensinando, nenhum profeta começa, sabe, já no âmbito ministerial assim. Né, você precisa servir, né. Filipe, veja, Filipe é uma boa indicação para a gente, né. Ele foi levantado ali, né, naqueles homens, cheios do espírito, cheios de sabedoria, com boa reputação para É, servir às mesas, é. né. E mais tarde você vê Filipe indo para Samaria pregando, né, a Cristo ali, a cidade toda se converte, um grande avivamento acontecendo. Depois de Samaria, Deus fala para ele ir para o deserto, né, ali em Gaza, e é quando ele encontra aquele etíope, ou seja, muitas coisas mudam na vida de Filipe, né, mas ele começou servindo mesas, ele era um evangelista, era um homem, né, que tinha um poder, né, tremendo para Uhum. curar pessoas. A Bíblia diz lá em Atos 8 que muitos coxos, paralíticos eram curados no ministério dele, né, havia alegria na cidade, Samaria foi alcançada, mas ele começou servindo mesas. E o que era servir mesas, gente? Fazer coisas naturais, pegar a cesta básica, levar para as irmãzinhas na casa delas, né, fazer com que as viúvas não tivessem os seus Uhum. suprimentos. Então, sempre vai ter alguma coisa para você fazer na igreja local. "Mas Sheila, o meu pastor não me deixa". Olha, faça plantão na igreja, na porta da igreja. Não falta trabalho na igreja. Não falta trabalho na igreja, né. Agora o que acontece é que, muitas vezes, a pessoa ela quer disputar o púlpito da igreja, e o púlpito da igreja pode ser que seja limitado, né, É, pode ser que já exista uma gama de ministros ali, que até para os próprios ministros que já foram levantados e reconhecidos, até eles mesmos seja difícil, né, por causa da rotatividade, é, né, porque o pastor ele precisa ter uma voz na igreja, então ele é. também precisa estar ministrando sempre, a ovelha está lá para ouvir a voz do pastor Uhum. também, né, então assim, pode ser que até os ministros já levantados e reconhecidos, não tenha tanta frequência de púlpito, então É, assim, o púlpito vai ser um lugar mais limitado, mas se você tem um chamado e que é de púlpito para pregar mesmo a palavra, você não vai começar pregando, a palavra, você vai começar servindo, é. né. Então: "Sheila, não tem o que fazer", vá lavar banheiro na igreja, vá lustrar o púlpito, vá tirar o lixo, alguma coisa na igreja, né, naturalmente mesmo, você vai poder fazer. Eu amo uma citação da Nancy Dufresne, né, que até eu acho que até pegou, assim, muito engajamento aqui no Brasil, porque o programa que ela faz lá para o irmão Copeland, uma das citações que ela fez, viralizou aqui no Brasil e alguns ministérios grandes repostaram, Uhum. né, houve bastante engajamento. E ela diz assim, que Jesus, ele foi chamado, né, para ser Cristo mesmo, né, ali, para operar a vontade de Deus na terra. Mas por 30 anos ele foi carpinteiro. 30 anos para depois fazer o ministério dele em 3 anos e meio, mais ou menos, né. Por 30 anos ele lidou com coisas naturais, e dentro dessas coisas naturais de ser carpinteiro, de fazer aquilo que é natural, Deus estava forjando nele ferramentas que ele ia precisar para o ministério. Então assim, eu sou chamado para pregar, né, você não vai começar do púlpito. Enquanto você está lá tirando o lixo da sua igreja, né, se submetendo à sua liderança. E olha, gente, pode ser que pessoas depois aqui embaixo, né, desse vídeo, vão criticar, dizendo que isso é uma liderança tóxica, né, que Ai, isso é um me poupe. que isso é uma forma de, né, de submissão exagerada, É, né, e eu de aqui de humilhação. humilhação.
Mas eu não estou dizendo para você se humilhar, para você, né, sabe, ser capacho de ninguém, mas a porta de entrada para os dons ministeriais é o serviço na igreja local, né? É a forma como Deus usa, né? Você se engaja, você se envolve na igreja local, servindo em alguma capacidade, naquela que você puder, naquela que você souber fazer, né, e a sua fidelidade ao Senhor, não é a um homem, né, porque você não está servindo a um homem, É, né, você está servindo a Deus. A sua fidelidade ao Senhor, de serviço ao Senhor, Ele vai abrir portas para você. Mas quando é que isso vai acontecer? A gente não sabe. Cada processo é um processo. é. Aconteceu de uma forma na minha vida, com certeza, né, aqueles que já estão em operação de tempo integral no ministério, cada um deles teve, né, um processo, Uhum. né, cada processo é particular. O importante é você estar fazendo a vontade de Deus, servindo na sua igreja local e deixando que o próprio Deus abra portas, porque, gente, eu vou te falar uma coisa, o que Apocalipse diz é muito sério, né. É, Apocalipse ele fala, né, que ele abre porta que ninguém vai fechar, é, né. Então, assim, e Deus fecha a porta que ninguém vai abrir é. também, né. Então, assim, quando o tempo determinado por Deus chega na sua vida e você foi aprovado em caráter, em serviço, né, aprovado na sua conduta, não existe como você ser podado, né. O Senhor ele vai escancarar portas diante de você. É. E esse tempo, esse processo que leva que eu sei que é demorado, que eu sei que é doloroso, né, eu sei que pode ser conflitante em muitos aspectos, mas porque você está passando por isso, isso está forjando não é Deus que está fazendo isso, mas já que você está passando por essa situação, existe um forjar de Deus, né, quando você se entrega a Ele para ser usado, né, para você ser, alargado nas suas habilidades, na sua capacidade, né, alargado no seu andar em amor, né, É. andar em perdão, porque isso faz parte da nossa vida cristã. E se você é chamado para os 5 dons ministeriais, aí é que você realmente precisa andar nessa esfera, né, de amor, mas quanto mais você se der ao Senhor e em serviço, né, ao próximo, dentro de uma igreja local, na capacidade ali, né, que Deus te conduzir para fazer, querido, vai te abençoar e isso vai forjar estruturas em você que futuramente você vai olhar para trás e vai dizer: "Puxa, ainda bem, ainda bem que eu passei por aquele processo, porque hoje eu não saberia como é que eu iria lidar se eu não tivesse forjado aquilo que foi forjado em mim no passado, né. Então, assim, só sirva na sua igreja local e Deus vai abrir portas, né, para você. Isso aí me faz lembrar, Shirla, um conselho de Paulo a Timóteo, falando: "Procura apresentar-te a Deus Sim. Aham. aprovado", É, né. Ele verdade. conhece o bastidor e, na verdade, a Uhum, nossa plataforma é muito mais o bastidor, uhum. né. A plataforma do crente é o seu relacionamento com Deus, porque Deus só leva alguém para dar uma mensagem quando aquele alguém primeiro ouve a mensagem, Verdade. né. A gente não cria uma mensagem. A gente recebe uma mensagem, o que é muito Muito bom, diferente, né. muito E bom. ele quem é o responsável pelas pessoas a quem ele quer falar e Hum. pelo instrumento que ele sabe. Outro dia eu estava meditando sobre Jonas, e pensando por que Deus foi tão enfático dizendo: "Tem que ser Jonas". Mas o resultado que Jonas obteve é algo de sensacional, Uhum. né. Deus sabia que Jonas seria a voz que os ninivitas ouviriam. Tanto que o resultado é não sei se as pessoas obteriam se uma outra pessoa entregando a mensagem ia gerar aquele arrependimento que houve, Uhum. né, Da nação inteira, na né. nação inteira. Então, Verdade. Jonas carregava a voz que seria ouvida, talvez o jeito dele falar, as palavras que ele iria falar, e Deus sabia que tinha que ser ele. Uhum. Então, ainda que ele não quisesse, por amor a Nínive, Deus disse: "Vai ser Hum. você, Jonas, Uhum. porque eu amo Nínive, tem que ser você para carregar essa mensagem". Então, Deus sabe os dons, o que foi que ele depositou em cada pessoa, Isso e mesmo. onde é que é necessário qual é o terreno aonde você vai frutificar.
E às Muito vezes bom. forçar a porta É, vai atrapalhar o seu processo exato. e vai fazer com que retarde aquilo que você tem para fazer. Se eu quero dar um conselho também, já que estamos conversando, eu quero Vamos dar um lá. conselho também. E você está indo muito bem. Nossa, olha, eu tenho que ficar mais calada e ouvir Keila, gente, porque aqui em 2 minutos, em 1 minuto Ah, e meio, ela, meu Deus, maravilhoso o que você está é, dizendo. você quer realmente um ministério de sucesso, o maior sucesso que a gente pode ter é ouvir o Senhor dizer, servo amado, É, né? Entra, você está de parabéns porque você fez o que devia fazer. E a sua plataforma é o seu quarto. Entra para o teu quarto, fecha a sua porta e vai conversar com ele. é, Pai é para fazer o quê? Pai, por onde eu vou? Porque ele tem os caminhos, ele tem caminhos no deserto, ele tem caminhos no erro, ele tem caminho dentro do mar. Quem é que verdade. pode pensar que ele tem um caminho dentro do mar? E mar tem caminho? Tem, para ele tem, É. né? Eu tenho uma experiência muito interessante, porque eu era de uma igreja durante 15 anos, eu fui auxiliar do meu pastor, eu e Ricardo, e a gente era muito próximo do nosso pastor, a gente viajava junto, a gente era muito amigo. E quando eu conheci o Rema, Deus nos mandou para o Verbo da Vida. Então a gente tinha uma história. E quando você chega numa outra igreja, você pensa, eu estou começando do zero. Deus nunca deixa você começar do zero. Hum, Porque você muito já bom. construiu uma história com ele. É. E rapidamente, o pastor Joselito, a quem eu sou muito grata, beijo, pastor Joselito e Ana Helena, amo vocês. Rapidamente ele nos colocou para ministrar. E eu fiquei pensando, quantas pessoas ali podiam dizer, peraí, mas ela está sentando na janelinha, ela chegou agora e já está no trem, já Uhum, está sentando na janelinha, uhum, mas tem uma história construída, e quem é. inspira o pastor não fui eu, porque ele não me Uhum, conhecia, mas o Espírito sim. sabe como falar com as pessoas. Então, essa nossa intensidade no nosso bastidor e Uhum, esse nosso coração correto também é não procurar Deus para chegar a algum lugar, porque Ele é o lugar. isso. Ele é a pessoa, Ele é o foco, Ele é o centro, É, muito bom, né? muito bom. E aí temos que encerrar o nosso papo, mas eu queria que você falasse, como nossa última pergunta, e eu acho para mim a cerejinha do bolo, eu queria que você respondesse para as pessoas, já olhando na câmera mesmo, bem direto para o coração, por que vale a pena servir ao Senhor? Hum. Então, eu queria dizer que é uma honra, né, ter estado aqui, essas últimas palavras que você disse, Keila, maravilhosas, realmente. As pessoas não veem aquilo o seu processo anterior, né, a sua caminhada, né. E às vezes as pessoas são promovidas porque já existe uma caminhada em Deus, né. Vale a pena servir ao Senhor, porque nossa vida é dele, né, nossa devoção é dele. Nós não temos nenhuma razão de existir se não for ele, né. E tudo que é nosso, que veio para nós, veio pelo próprio Senhor, né. Eu acredito que, nós podemos, ser uma grande bênção para a humanidade quando nós entendemos o nosso propósito em Deus, que é de abençoar pessoas, né. Então, sirva com intensidade ao Senhor, dê de tudo que você tem para o Senhor, com a tenacidade para com o Senhor, porque vale a pena entregar sua vida a Ele, né, servir a Ele. Você nunca vai vencer Deus no dar, né. Você pensar: "Ah, eu estou dando minha vida para Ele", Sim. Ele deu muito mais, né, e quem somos nós, né? Assim, para sermos considerados ser usados por Deus. É a graça dele, a misericórdia. É lógico que uma vez que Cristo entra em nós, né, a palavra de Deus se faz viva em nós, então nós agora nos tornamos aí representantes de Cristo na terra e nós podemos e temos autoridade para conduzir essas coisas do reino, na autoridade que ele nos deu, e é extremamente importante que nós assumamos o nosso lugar, a igreja de Cristo nesses últimos dias. Você não pode sair da sua esfera de atuação, né. Ila Nicholas, ela tem uma citação e eu sei que a gente está, né, correndo com o tempo, ela fala o seguinte, chegou o momento, né, e nós não basta ser só operacionais, nós temos que estar sendo operacionais no nosso lugar. Deus nos colocou, né, cada um de nós num lugar específico para servir ao reino de Deus, e a gente precisa entender o nosso lugar e operar
né, de forma poderosa nessa terra, porque tem muita coisa para fazer para o reino e muitas vidas para serem alcançadas e edificadas. Que honra, que prazer, como eu saio daqui edificada. Amém, que Que bênção. delícia esse tempo. Eu sei que Obrigada. você também foi abençoado, então eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, curta aí, deixa comentário que a gente responde, compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer, abençoe alguém também com essa mensagem. Shirla, muito obrigada por esse Foi tempo. uma honra, Keila. Obrigado, gente, pela sua audiência. Bom demais ter você aqui. A gente se despede nessa câmera central aqui. Tchau para você. Até a próxima. Beijo.